Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos realizar o PET volume 6, análise combinatória, semana 2. Vamos falar sobre combinações. O que diferencia combinações de arranjo? No arranjo, pessoal, aqui o agrupamento não é ordenado, ou seja, você tem um grupo de homens, um grupo de mulheres, um grupo de médicos, um grupo de jogadores de futebol, de vôlei, onde você não especifica a posição dele, ou você não especifica uma ordem. Esses homens tipo trabalham como executivos, um é presidente, é vice-presidente, ou é executivo júnior. Não, ele não especifica, é um grupo. Então, quando não importa a ordem, a gente usa o que? A combinação. Lembra que quando a gente estudava o arranjo, quando a gente limitava o arranjo, por exemplo, você pegava o arranjo de 7 3 a 3, lembra? Então significa que eu não usava todos os elementos que eu tinha para fazer a permutação. Então ficava 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4 fatorial. Então eu descontava o que eu não utilizava para formar os agrupamentos ordenados. Já na combinação é diferente. Na combinação, pessoal, o que vai acontecer? Quando você for fazer a combinação de 7, 3 a 3, e não importa a ordem, por exemplo, é um grupo de 7 médicos e eu quero agrupar de 3 em 3, né? Um grupo de 3. Então não importa, porque eu não estou especificando que tipo de médico é. É o médico staff? É o médico júnior? Não, eu estou falando que é um grupo de médicos, então não importa a ordem. Então isso é chamado de combinação. Aí na combinação, o que vai acontecer? Você vai colocar aqui o número de elementos presentes, o 7 fatorial, sobre... Bom, eu não tenho que descontar, porque eu não estou pegando todo mundo, então vai ficar 7 menos 3, então vai ficar 4 fatorial, certo? E aí, gente, o que acontece? Como não importa a ordem, certo? Então vou extrair da ordem, porque não vai precisar, certo? Porque não vai importar a ordem desses médicos. Então eu tenho que descontar isso aqui, porque vou estar contando de novo. É tipo assim, eu tenho o médico Paulo, Fernando e Rafael. Se eu falar o grupo de médicos Rafael, Fernando e Paulo, não é a mesma coisa? Eles são médicos, entendeu? Então eu tenho que descontar. Então é por isso que vem essa outra variável aqui da permutação, que é esse 3 aqui, que é o grupamento. Que você vai descontar como? Dividindo também. Deu para entender a diferença? Então, quando é arranjo, gente, vai importar a ordem. Quando é combinação, não importa a ordem. Não vai importar a ordem, tá? Essa é a diferença desses dois, tá? Lembrando que permutação é um arranjo, certo? É porque quando você pega todos os elementos, ou seja, quando eu falo permutação de 5, é a mesma coisa de arranjo de 5, 5 a 5. É a mesma coisa, entendeu? Aqui também importa a ordem na permutação, certo? Porque envolve algarismo, envolve primeiro e segundo lugar, envolve posições dos jogadores, por exemplo, certo? Que tá na linha, que é goleiro. Mas aqui, quando eu não especificar o que eles fazem dentro do grupo, significa que não importa a ordem. Então vai ser o quê? Uma combinação, certo? Então vamos para os exemplos. O exemplo vai ser a própria questão 1 do PET, né? Porque ele é ele é a primeira questão, mas serve como exemplo, né? Ele é bem simples de fazer e é um estudo da fórmula que vocês vão precisar usar de combinações. Nela eu vou fazer bem devagarzinho, aí o resto do exercício, como você já vai ter a prática do exercício exemplo, que é a questão 1, eu faço já diminuindo. Vocês vão entender quando a gente fazer as questões, que são bem simples e fáceis. E volto a dizer, gente, não pode errar esse tipo de questões de prova, porque a análise combinatória, quando você estuda direitinho, você percebe que é um conteúdo básico e você só precisa usar um pouco do seu raciocínio para resolver o exercício. Então, é uma questão que você não pode errar. E sempre cai de 3 a 4 questões, ou mais.